Bom, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo agora, né? A gente sabe que o Pedro acabou de deixar o São Paulo e ele tem algumas responsabilidades que envolvem todo o tempo que ele passou. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui com você que está nos acompanhando, aproveitando o Alex também e todos nós que estamos apurando toda essa situação, né? O círculo íntimo do presidente Júlio Casares está envolvido numa investigação de corrupção. É simplesmente a esposa dele, porque é casado no papel ainda, a Mara Casares, é o homem de confiança que, em tese, seria o candidato à sua sucessão, que é simplesmente o superintendente, o CEO do clube, o Márcio Carlo Magno, e o Douglas Schwartzman também, um cara muito próximo ao Casares, que é quem toma conta lá da base, que é a galinha dos ovos de ouro, né? O presidente Casares hoje, ele divulgou uma nota dizendo que está indignado e que vai apurar em duas frentes, administrativa interna e com uma auditoria independente. E disse lá, quer dizer, no discurso que amizade e parentesco não influenciarão nas punições se eventualmente, né, vierem a ser comprovadas aí essas denúncias. A oposição está se juntando a uma boa parte da situação dos conselheiros para pedir coisas como afastamento do próprio presidente, do Márcio Carlo Magno. Mara Casares e Douglas Schwartzman se licenciaram do cargo, né? Mas continuam como conselheiros. Continuam. É certo? Essa situação. Alex, dá para dar uma atualizada? Bom, tem só exatamente, tem o médico, o Eduardo Hauen, que foi dispensado. E aí só um parênteses nisso, para ver a situação do São Paulo, né? Há uma semana atrás, o Tecfut era a revolução que ia transformar o São Paulo no clube que não ia machucar mais ninguém, porque ia ser utilizado e tudo mais. Isso. Que falou que tava e o São Paulo estava vendendo o Tecfut como um negócio incrível. Para Cotia, e que agora ia chegar em Cotia, essa turma toda foi demitida porque estavam com resistência de usar o Tecfut, não sei o que e tal. Aí o médico, o nutrólogo Eduardo Hauen, vai ser o chefe do negócio, vai implantar tudo mais. No profissional lá no CT. Vem a história dele receitar Munjaro para jogador. Acho que antes até teve aquela questão das demissões, né? Parecia que ele ia ter mais autonomia. Exatamente, né? é isso. Mas aí vem a história do Munjaro, de receitar Munjaro para jogadores. Isso não pegou bem. E hoje teve uma reportagem do Gabriel Sai, do Pedro Lopes lá no UOL, mostrando que o indicativo que ele estava, do remédio que ele estava indicando, não tem autorização da Anvisa para ser consumido no Brasil. Então, e aí? Ele saiu. Eu conversei com uma pessoa que conhece bastante da indústria farmacêutica e ela estava me explicando o seguinte. Para casos em que a dosagem é pequena do uso do Monjaro, mesmo com orientação médica, a caneta que existe no mercado brasileiro, que é vendida na farmácia, enfim, tudo legalizado, ela não atingiria essa microdosagem. Foi o que eu consegui apurar. Então, o uso dessa caneta importada de forma, digamos, não convencional, não seria tanto problema. O problema que eu entendo, e até uma postagem aqui de um colega nosso que esteve sentado nessa cadeira aqui, que foi o Ramone Artico, foi essa denúncia. E, obviamente, isso precisa ser apurado, porque trata-se do mesmo diretor que está sendo acusado e que a gente ouviu em áudios numa situação muito preocupante, né? Acho que para a estrutura do clube, né? Como o clube funciona, como o clube contrata, como o clube lida com o seu patrimônio, que é que o Eduardo Hauen teria que passar, ou passava parte do seu salário pro Douglas Schwartzman. Essa, obviamente, é uma denúncia do jornalista Ramone Artico, né, da São Paulo Digital. Isso, obviamente, acho que tem que ser comprovado, né, se ele tiver elementos como uma gravação, né, como foi o caso do Camarote, que é inconteste, não tem... A argumentação da Mara e do Douglas falar que frases foram tiradas de contexto é muito pobre, né? Se você for analisar realmente o áudio, né? Não foi nenhuma frase, digamos, editada, nem pensada. São conversas ali
sequenciais. São confissões, né? Falar com tirar de contexto é chamar quem tá dentro de palhaço. Exato. Então, esse caso que foi denunciado pelo Ramon Artico, aí é uma outra história, que é mais grave para mim, inclusive, né? E é justamente a nossa preocupação, né? Porque se a gente fala, se acontece isso com uma sala ou um camarote, que é uma sala pequena, um valor ali meio que para o mundo do futebol comezinho, imagina nas coisas grandes, né? Então, realmente, é preocupante. De novo, tem que ser apurado. Acho que o Ramone tem que trazer provas, se ele assim tiver, do que ele está acusando, né? O Douglas Schwartzman, mas é triste, né? Porque... É uma figura que já foi envolvida em outros escândalos lá atrás, né? Sim. Alex, conta pra gente, atualiza pra gente o dia de hoje em relação a esse caso, por favor. Bom, sobre esse caso, Douglas Schwartzman e Mara Casares não estão mais ocupando seus cargos, né? Colocaram ali outras pessoas para realmente tomar conta, inclusive tem negociações avançadas ali com o Marcelo Lima, que era ele cuidava da base do Desportivo Brasil e ele seria aí o novo encarregado de cuidar das categorias de base. Mas aí os dois seguem afastados, eles em contato eles falaram que vão resolver todas essas questões na justiça, se assim o for, porque eles ainda não foram denunciados, né? Ainda é um caso envolvendo a Adriana e também a Carolina Casemiro, que é ali a que fez, que também foi lesada, que a gente conversou com ela também. E aí a Mara Casares internamente basicamente já desistiu de qualquer possibilidade, até no próprio áudio ela fala, né, sobre essa possibilidade dela ter novos cargos, ter coisas grandes dentro do clube. Sim, ela devia, acho que estava sonhador com a presidência do conselho e com a presidência do clube. A informação que eu tinha é que no plano eleitoral ela estava angariando ali presidente do conselho ao lado do Marcelo Pulpo, né? Os dois seriam os principais candidatos, ou ela na vaga do Dedé para ser a diretora social, do Amador. Do social. Né? Que hoje, inclusive, era um braço direito do Dedé, que também é um dos principais aliados do Douglas Schwartzman. E aí, hoje, o Júlio Casares, eu tive a informação de que ele não vai renunciar, ele não vai tomar nenhum partido em relação a essa situação, ele vai até as últimas instâncias. Os conselheiros da oposição, a chapa Salve o Tricolor Paulista, eles estão colhendo assinaturas, ele já tem 41 assinaturas para levar até o Outem Ares e para que seja levado, eles precisam de 52 assinaturas, e aí depois vai ser levado ao Outem Ares, que também tem que ver até que ponto estará rapidamente disponível para poder fazer toda essa auditoria ao lado do Conselho de Ética, até porque ele ainda está doente, ele teve um problema grave aí de saúde, então ele tem até 30 dias, mas por conta dessa questão da sua saúde, isso pode se estender um pouco mais. Essas pessoas da oposição acreditam que vão conseguir até sexta-feira 55 assinaturas, então seriam 3 a mais já do que eles precisam. E aí seria todo um trâmite que poderia correr aí para, quem sabe, um afastamento, uma licença, tanto de Márcio Calomagno quanto do Casares. Só que aí hoje, né, estou até aqui apurando para saber se de fato a reunião aconteceu, porque estava marcada uma reunião hoje dos membros da coalizão, que são 6 grupos políticos do São Paulo hoje, na situação, lá no estádio do Morumbi, para tentar colocar panos quentes em toda essa situação. Eles iam se reunir. A coalizão iria se reunir justamente para ouvir presencialmente, porque obviamente ligação, mensagens, eles estão se mandando. O telefone estava cantando, o Zap cantou, né? Exatamente. Então essa reunião presencial ali para a coalizão tomar algumas rédeas ou até dar o apoio total ao Júlio Casares nesse momento. Então, pelo menos por agora, tá, internamente a ideia das pessoas que estão no poder hoje é de já fizemos o que tinha que ser feito, que foi os 2 principais envolvidos já estão de licença. A impressão e opinião interna, até o próprio Márcio Calomagno falou em entrevista ao GE, que ele apenas foi citado, que não há uma fala comprometedora contra ele, que ele apenas foi citado, e na visão dele, ele foi citado na conversa para ser um motivo de pressão, tipo, o Márcio tá aqui, o CEO do clube, superintendente,
tá me cobrando aqui, tá perguntando do processo. Então, que o nome dele teria sido usado somente por uma pressão para Adriano. Mentido, então. Isso. Tanto Douglas quanto a Mara teriam mentido em relação à ciência do CEO de todo esse caso. Ele soube da situação do que aconteceu no dia do show da Shakira. Tanto é que ele falou que depois disso ele vetou a Mara de cuidar deste camarote, porque ele tinha vetado essa situação, mas durante esse processo e essa segundo conversa... Segundo o Carlomagno, né, não parece que depois desse show não teve mais sessão do... Me parece muito frágil, o que ainda assim é um problema, né? Você descobre um negócio dele, descobre que tem uma pessoa que está loteando um camarote, que é o camarote que fica do lado e não faz nada, né? E você fala assim, agora, a partir de agora não pode mais, hein? Dá um tapa na mão, né? Exatamente. Isso é um absurdo. É muito difícil provar que não tinha ciência. O Carlomagno e o Júlio Casares também. É óbvio. Porque é no camarote que é à frente da sua sala. Então, ou o Júlio Casares e seu CEO prevaricaram, quer dizer... sabiam que existia algo ali que era à margem da contabilidade do clube, né? Ou eles sabiam e deixaram rolar. Sei, exatamente. Eu não acredito que o presidente Júlio Casares não soubesse do que estava acontecendo e sendo tocado pelo seu círculo mais íntimo de relações. É isso, gente. É o círculo mais íntimo, mais próximo. É a mãe dos filhos dele. É a turma mais próxima dele. E são os dois caras que são os testas de ferro dentro do clube. E o presidente Casares, ele é inteligente, né? Sim. Ele é um cara inteligente. Então, se ele não soube, ele então o quê? Vive no mundo da lua, então não tem a menor condição de ser líder de nada. Porque não sabe o que está acontecendo nas suas debaixo barbas, do nariz, né? Isso é um absurdo. Casares deveria, se tem ainda dignidade, pegar o boné, renunciar e imediatamente, e isso não pode ficar assim, porque a gente tem que apurar as responsabilidades, né? Sim. E marcar novas eleições.